Aquilo que parecia impossível. Salve, salve, família bugreda! Graças a Deus o Bugrão ganhou! Pois é, cara, depois de 8 jogos dentro da mesma temporada, o Guarani finalmente fez a paz com as vitórias. Mas antes de a gente dar o relato aí de Guarani 2-1 no Botafogo da Paraíba, vou fazer aquele pedido camarada para você. Comente, compartilhe, curta e principalmente inscreva-se no canal Versão Bugrina no YouTube e ative o sininho para que você não perca nenhuma notificação do canal, beleza? Combinado? Tamo junto? E um outro dado aí curioso para vocês: depois de 5 jogos, o Guarani volta a vencer na Série C. Pois é, a gente não queria mais disputar a Série C, né? O Guarani não havia vencido as últimas 2 partidas da Série C de 2016, empatando em 1-1 com o Boa Esporte no Brinco de Ouro e perdendo a grande final em Varginha por 3-0, ficando aí com um vice-campeonato. Vamos lá, o Guarani voltou a vencer dentro do ano de 2025 e a primeira vitória na Série C. Então, já saiu da zona de rebaixamento nessa rodada, já dá um alívio, já dá um sinal, uma tranquilidade melhor para o elenco, que teve a estreia do Marcelo Fernandes como técnico, teve a chegada do Elano também como coordenador, o Farney como executivo de futebol e também o Arzur como preparador de goleiro. Então nós tivemos aí grandes mudanças no Guarani pós saída do Maurício Souza e parece que isso teve impacto positivo no elenco. Tanto que na entrevista coletiva do Marcelo Fernandes falou que Anderson Leite não é 10 e que o próprio Anderson Leite não se sente à vontade nessa posição de 10. Então, Pastana estava bem errado, né? Então, já tivemos o primeiro efeito positivo dessa mudança, dessa varredura que aconteceu aí na diretoria do clube. Diferente das outras partidas, o Guarani arriscou mais em gol, demonstrou mais garra também a cada jogada, a cada roubada. Podemos destacar aí na partida o Emerson, que teve uma ótima chance aí para abrir o placar, uma cobrança de falta, passou muito próximo do travessão. Emerson foi o autor do gol, depois de uma bela tabela com o Pablo Baianinho pela esquerda, 1-2 ali rapidão. O Baianinho já recebeu tocando, deixando o caminho livre para o Emerson entrar na área e colocar no cantinho do goleiro, até meio que sem ângulo, muito boa a jogada, muito bem trabalhada a jogada do Emerson. Destaque positivo também para o Caio Melo, atuou muito bem no meio de campo, teve um chute também que ele arriscou para uma ótima defesa do goleiro do Botafogo e não podemos deixar passar o Rafael Bilu. Rafael Bilu, para mim, o melhor jogador em campo. Eu estava até comentando com o Thiago, dono da página Sou Bugre, em 1978. Muita gente não gosta do Bilu, né, pela sua personalidade. Já teve alguns problemas com a torcida, né, de xingar a torcida no campo, mas neste domingo ele estava sendo essencial para o ataque do Guarani. Tava fazendo muita bagunça aí na defesa adversária. A maioria das jogadas dele, ele chegava de frente para o zagueiro, né, para a defesa, fazia o corte, limpava a área para poder deixar livre para chute. Ele arriscou aí um chute que não foi muito forte, mandou uma bola no travessão e também foi essencial no segundo gol do Guarani. É o Guarani que roubou a bola no meio de campo e aí a bola sobrou aí pro Rafael Bilu, que foi levando para a entrada da área, deixou aí o zagueiro meio tonto da cabeça, meio que ia para lá, voltou e nisso o Denis Júnior passou por trás do zagueiro, né? O Denis Júnior ia passar pela frente do zagueiro, aí ele deu uma desacelerada no passe, passou por detrás do zagueiro, Bilu jogou pela frente do zagueiro e aí o Denis Júnior já costurou e do jeito que ele já chegou na bola, já girou, chutou,
fez o gol. E é isso. O time precisa arriscar mais pro gol. E foi isso que não faltou no Guarani. Arriscar. Então, vai chutar errado? Não se sabe. Tenta, arrisca-se. O Rafael Bilu mandou uma no travessão. O Denis Júnior, nesse segundo gol, ele girou o corpo e já chutou de primeira. Então, assim, e num ângulo que não era favorável, foi bem no canto do goleiro também. Então é assim, cara, tem que arriscar. E o goleiro do Botafogo não me transmitia muita segurança, não. E em falar em gol, e o senhor Andrei, hein? O rapaz foi, assim, o destaque. Ó, quem sofre com o coração e saiu vivo do Brinco de Ouro, parabéns. Seu coração tá forte, porque vivemos baitas emoções com o Andrei. Ainda mais essas saídas de bola com o pé, que ele deixava muito o setor ofensivo do Botafogo chegar próximo dele, sabe, gerando uma desconfiança enorme da torcida. Parece que ele estava jogando fora de casa, porque cada hora que ele recebia a bola era o desespero, dava para ouvir o desespero da torcida, né? A emoção da torcida. Teve uma bola lá que sobrou para ele, o Botafogo desperdiçou, ele tropeçou no meio do caminho, a bola passou sobre ele e assim, meio que já caído no chão, ele pegou a bola na área. Imagina se fosse um zagueiro do Guarani recuando para ele. Aí ele não poderia pegar essa bola com a mão. Então o que ele ia fazer, né? Ele ia rastejar. Nossa, cara, eu nem imagino a cena. E aí o Guarani foi pro intervalo de jogo, né? Pela primeira vez nesse campeonato, ganhando uma partida, que todas as outras 3 partidas o Guarani foi para o intervalo perdendo, e dessa vez foi ganhando. Então também traz uma tranquilidade maior no intervalo para poder orientar o time quanto à busca da vitória. Mas logo aos 5 minutos de jogo, no segundo tempo, o Guarani comete um pênalti. Um ataque do Botafogo partiu para cima, zagueiro Rafael, perdeu jogada de ombro e não tinha sido o primeiro lance, teve ombro a ombro entre o ataque do Botafogo e a defesa do Guarani. Eu já tinha percebido, e aí nesse lance também foi crucial aí para poder deslocar o zagueiro do Guarani. E aí o André foi para cima, deu um carrinho e cometeu o pênalti. Já tinha falhado no jogo anterior contra o Caxias, já estava trazendo calafrios para a torcida bugreira no Brinco de Ouro, aí era a chance dele se redimir. E foi o que aconteceu. O goleiro Andrei pegou o pênalti do ex-Chita Camilo. É o Camilo, filha da puta. É o Camilo, não? Desde 4/11 de 2021, um goleiro do Guarani não pegava um pênalti. E o Andrei conseguiu fazer isso, pegar um pênalti. Vou passar aqui alguns dados, na verdade, os dados referente a esse período em que que os goleiros do Guarani não conseguiam pegar pênalti, cara. Impressionante. Depois do jogo Guarani 1, Vasco 0, da Série B de 2021, o Guarani sofreu 22 pênaltis. Foram 1 pela Copa do Brasil, 6 pelo Paulistão e 15 pela Série B. Os goleiros que mais trabalharam aí para tentar pegar pênalti: Douglas Borges, 2 pênaltis. Gabriel Mesquita, 2 pênaltis. Os últimos 2 aí do derby. Kozlinski, 9 pênaltis. Pegorari, 4 pênaltis. Vladimir, 5 pênaltis. Totalizando aí 22 pênaltis. E o Andrei, em sua primeira oportunidade, conseguiu pegar um pênalti e acabou com essa sina imensa aí de goleiro do Guarani não pegar pênalti.
pênalti. Foi fundamental, o jogo estava 1-0, aquele gol poderia desestruturar todo o time e ele também, né? Mas graças a Deus ele conseguiu pegar o pênalti, manteve o ritmo do time, o time foi para cima, fez o segundo gol, sofreu, né, o gol do Henrique Dourado, que também foi uma falha do Andrei, né, numa cobrança de escanteio. O Andrei saiu errado, a bola sobrou, ele foi afobado também em cima do ataque do Botafogo, não conseguiu impedir a jogada e acabou acontecendo o gol. Mas no final da partida, a torcida aplaudiu ele, aplaudiu todo o elenco, então eu acho que isso é super importante, né? Os 3.006 torcedores que estiveram no Brinco de Ouro transmitiram energia positiva para o time. E a gente precisa fazer isso, deixar o time trabalhar com tranquilidade. Graças a Deus uma vitória veio, vai dar mais tranquilidade para o time. Temos aí um tempo aí para o Marcelo treinar mais jogadas com a equipe e vai dar tudo certo a partir de agora. Teremos um jogo muito difícil contra o São Bernardo no próximo sábado e você, torcedor, compareça ao Brinco para iniciarmos aí uma arrancada na Série C e mais um jogo difícil em casa e precisamos da sua ajuda. Outro fato aí que aconteceu nesse jogo aí contra o Botafogo, que estava prevista a exibição de uma faixa no Brinco de Ouro que trazia dizeres de o sócio campeão ter direito à votação no Guarani. Será realizada aí uma nova assembleia onde sócios apresentarão novas ideias para poder compor aí o estatuto do Guarani e uma delas é a principal, que o sócio campeão tenha direito à votação, ou seja, que tenha direito a escolher um presidente. Então não vai ficar naquele mundinho pequeno, fechado, lá entre o sócio patrimonial. E aí, quanto menos gente, mais fácil dos dirigentes comprarem votos. Aí a faixa foi vetada, foi enviado o ofício, a polícia ligou para alguém e esse alguém barrou a entrada da faixa. Disseram que era questões políticas. Mas a luta não acabará. Diretoria! Presta atenção! O campeão tem direito à votação! Diretoria! Preste atenção! Sócio campeão tem direito à votação! Diretoria! Preste atenção! Sócio campeão tem direito à votação! Valeu, torcida bugrina! Se você curtiu o vídeo, curta, comente, inscreva-se aqui no canal e vamos aí celebrar mais uma vitória do Bugre. Campinas é bugre e eu sou bugrino até morrer, até o fim!